É uma questão de histórico, né? E também aqui, ó, não é todo mundo aqui que tem disposição aqui, vamos ficar com o filho e vamos seguir em frente ou não? Ei, gente, estamos aqui para mais um Papo de Quinta podcast. Eu me chamo Juliana Silveira, sou a host do podcast e também a fundadora do Makers Network. E estou aqui hoje junto com a Flavinha. Oi, gente, eu sou a Flávia Kenhoff, uma das fundadoras do Papo de Quinta, estou também como diretora e sou fundadora da Molite Confeitaria. Maravilhosa! Hoje a gente vai conversar sobre alta performance e produtividade com duas gigantes do mercado que tem muita coisa para contar pra gente e ensinar sobre esse tema. Estamos aqui com a Nayana Moraes, que é coordenadora de estratégia e performance do Grupo Marca Ambiental, engenheira de produção e mestre em engenharia e desenvolvimento sustentável e fundadora da empresa 2i Consultoria em melhoria contínua e inovação. E também Estamos aqui com a associada do Papo de Quinta, minha amiga maravilhosa, Bianca Rizzi. Bianca é consultora de gestão de empresas, coordenadora de gestão de resultados no Grupo Coutinho, engenheira de produção com MBA em investimentos e mercado financeiro. E vocês vão ouvir aí a participação também do nosso queridinho Sol, tá? Vocês vão ouvir por aí. Que tá Meninas, aqui com a gente hoje. Muitíssimo obrigada por terem aceito o nosso convite. E vamos lá pro nosso papo. Isso aí, vai ser um prazer conversar com vocês sobre isso. E a gente... Muito obrigada, gente. E a gente gosta muito de começar apresentando as nossas convidadas, né? Para quem não conhece. A gente também vai conhecer uma parte da história de vocês aqui hoje. E aí... a gente entende que dessa forma a gente consegue contextualizar por que vocês estão aqui para falar sobre o tema, porque são conhecedoras do mercado, né? E vão poder passar aí um pouco de conhecimento para os nossos espectadores e ouvintes. Então, Nayana, me conta um pouco como é que foi a sua trajetória para chegar, né, até onde você está posicionada hoje no mercado. A gente está curiosa para saber. Tá, joia. Gente, obrigada pelo convite, primeiramente, né? Eu tô aprendendo aqui a falar na frente das câmeras, então qualquer gafe, me perdoem. Mas, bom, vamos lá. Eu e Bia, a gente estudou juntas, fizemos a graduação no IFES, em Engenharia de Produção. Ela entrou um ano depois de mim. E na metade da faculdade, eu comecei a atuar como estagiária do Sistema de Gestão Integrado, lá numa empresa do setor industrial, né, de metalurgia. Então, eu aprendi muito sobre normas ISO, sobre gestão, né, porque as normas são boas práticas de gestão. E aí, fiquei um ano, né, atuando nesse setor, no setor industrial. E aí, consegui uma bolsa de estudos para estudar na Espanha. Então, eu fiz um ano da faculdade lá, na universidade, e aí fiz a engenharia de organização industrial. Ai, que um top. ano lá. Meu espanhol tá bem enferrujadinho, mas foi um ano na faculdade na Universidade de Cádiz. E aí, quando eu voltei, eu já estava faltando um pouco tempo para me formar, então eu concluí a graduação, também fiquei um tempo fazendo um estágio na diretoria de planejamento lá do IFES, e me formei, e aí fui pro mercado, né? Então, resolvi primeiramente, no primeiro momento, fazer um mestrado. Então, aí eu me formei no mestrado em Engenharia e Desenvolvimento Sustentável. Foi aí que minha cabeça começou a olhar mais para o lado da sustentabilidade. E aí foi traçando um pouquinho do caminho onde eu tô hoje, né? Uhum. Então, fiz o mestrado e aí voltei para a empresa onde eu atuava no meu estágio, que era a Sankok, né? Essa empresa da área industrial. E aí, de lá, eu fiquei 7 anos como analista de melhoria contínua. Então, eu continuava responsável pela gestão das normas ISO, né, pela gestão do sistema de gestão integrado, e fui agregando também algumas atividades de melhoria contínua. Então, aprendendo a aplicação do Lean Six Sigma, também trabalhando já com planejamento estratégico, né, e fiquei 7 anos lá atuando. Até que, antes desses 7 anos finalizarem, eu comecei o ciclo de formação de liderança do Sind Jovem. Uhum. E minha cabeça começou a abrir para gestão, liderança, né? E eu percebia que eu já era uma líder, mesmo não formalmente. E aí fui buscando novas oportunidades, né? E encontrei na Marca Ambiental a oportunidade para ir como coordenadora de melhoria. E aí estou lá desde 2020, finalzinho de 2020.
E desde então, meu cargo, até falei com a Bia, já mudou várias vezes, né? Eu comecei como melhoria contínua, fui agregando inovação também, e a gente começou o programa de ideias, que é uma prática de inovação corporativa, e depois fui agregando a parte de planejamento estratégico, que é o que eu estou atuando mais hoje. Então, a gente tem programa de inovação de ideias, o programa 5S, que é mais voltado para melhoria, e o planejamento estratégico. Então, é onde eu estou hoje. É mais ou menos essa trajetória. Só para a gente ter um parâmetro, são quantas pessoas, são quantos funcionários que tem a marca ambiental? A marca ambiental tem aproximadamente 300 colaboradores próprios, né, diretos, e tem mais ou menos, acho que uns 300 indiretos. Sim, e aí no planejamento estratégico você precisa entender como está o funcionamento de todas essas equipes para direcionar isso. Só para a gente ter um parâmetro aqui do nível de complexidade que é isso. É mais ou menos isso. E você, Bia? Então, gente, eu tô chamando de Bia. Não, mas por favor, me chame de Bia. Eu adoro quando chamo de Bia. Quando chamo de Bianca, parece que tá brigando comigo. Agora eu com Ju. Eu nem respondo pro Juliana, mas eu acho. Ju, primeiro vou explicar, né? O Sol é o nome do meu filho. Tá aqui comigo 3 meses. Então, por isso que eu tô aqui abaixando e coloco a mamadeira, coloco a chupeta e volto e tá tudo certo. Tá aqui participação especial do podcast. É isso. Então, qualquer mulher não, hein, gente? Ó, esse nível de mulher. Braba. A gente tem que se virar, né? Mas estamos aqui contribuindo. Então, eu sou engenheira de produção, como a Nayana falou, formada com ela. Depois eu me tornei consultora do Instituto Aquila, que é uma das principais consultorias do Brasil, junto com o Falcone. Inclusive, era uma coisa só no Brasil, antes. Então, na consultoria, assim, eu tive oportunidade de trabalhar em vários lugares, vários setores, desde varejo a setor público, área de transportes, na Avan, lá em Santa Catarina. Então, eu pude experimentar diversas empresas e diversas soluções, né? Tanto para a área comercial, para a área de despesas, para todas as áreas dentro de uma empresa que tinha uma necessidade, né, de ter uma melhoria de gestão. Então, essa foi a minha escola na consultoria. Depois eu retornei para o Espírito Santo, para as oportunidades aqui em algumas empresas. E hoje eu estou no Grupo Coutinho, trabalhando com gestão da mesma forma. Lá no Grupo Coutinho também faço a parte de planejamento estratégico, as reuniões de rotina, que todo mês a gente tem as reuniões onde os responsáveis pelas vendas, responsáveis pelas despesas, a gente tem reuniões onde eles apresentam os desvios dos resultados, ou seja, são as metas. Então, a gente tem a meta e orçamento para tudo, né? E aí, tudo que é relacionado a financeiro e mais alguns indicadores. Então, quem não atinge as metas, a gente prioriza e esses gestores apresentam, né, o motivo por que eles não atingiram essas metas. A gente define plano de ação, então eles têm que apresentar quais ações que eles vão fazer para reverter essa meta. Então, hoje é esse o meu dia a dia. Sim. É muito interessante a gente observar que, assim, o planejamento estratégico, ele está diretamente ligado aos resultados, né? O acompanhamento dele é diretamente ligado aos resultados de um negócio. E os negócios onde vocês atuam, eles são muito grandes. Eles têm uma dimensão de quantidade de pessoas, quantidade de serviços, montante de valor que circula todos os dias, muito grande. Eu acredito que esse processo, como a gente estava falando, ele é complexo e ele precisa ser muito acompanhado, muito analisado. Então, eu fiquei curiosa para saber, assim, como é a construção de um planejamento estratégico de um negócio dessa magnitude, assim. Pode ficar à vontade para trocar, porque vocês duas, eu reparei também que acabam atuando de formas similares em tipos de nichos de mercado diferentes, né? E é bem legal, a gente vai trocando muitas práticas, inclusive. Então, o meu primeiro planejamento estratégico lá na marca está sendo agora. Então, eu trouxe um pouquinho do conhecimento que eu tinha na outra empresa que eu trabalhava. Então, a gente está fazendo uma construção muito colaborativa, né? Então, no primeiro momento, eu preparei um material para eu distribuir entre os setores, para que eles fizessem algumas reflexões, algumas análises internas, para poder levarem para esse momento que ainda não aconteceu, né? Que a gente vai ter uma reunião, um encontro de gestores em Pedra Azul, inclusive. Vai ser
sair, né, daquele dia a dia da correria e fazer uma imersão ali para pensar estrategicamente. Então, a gente está construindo, né, um raciocínio até lá, para que chegue lá e a gente tenha os bons insights e boas ações. Então, a gente está fazendo análise, assim, a visão que a marca tinha definido, né, visão estratégica, que tinha um período para ser consolidado até 2023, se a gente está alcançando essa visão agora ou não, o que falta para alcançar essa visão. Então, cada setor está analisando internamente isso, está fazendo análise SWOT, que é uma ferramenta, né, sempre muito usada em planejamento estratégico. E aí, cada setor faz o seu, analisa forças e fraquezas internas, oportunidades e ameaças externas, e fazem essa reflexão juntamente com o material que a gente entrega de mercado. Então, eles olham para mercado, benchmarking, números, indicadores de outras empresas do setor para fazerem uma análise crítica própria. E aí, cada setor fazendo essa construção individualmente. Então, eu fico como uma facilitadora para todos os setores, eu e minha equipe, né, dando esse suporte. São, acho que, 10 setores que a gente está em contato e 2 meses de trabalho. Então, nesse encontro que vai ser no final do mês, o último final de semana, a gente consolida e traça aí nossos próximos 3 anos daqui para frente. Quais indicadores a gente quer alcançar, quais iniciativas estratégicas vão ser implementadas e assim por diante. É mais ou menos esse o processo. Acho interessante a gente deixar claro qual é o nicho de mercado da marca ambiental, porque a gente acabou não... verdade. Do grupo Coutinho, as pessoas saberem qual é o nicho de mercado. Legal. Então, a marca ambiental atua no setor de gerenciamento de resíduos, né? Então, a gente recebe resíduos e destina eles da melhor forma. Ou ele vai ser aterrado, que é hoje o que a gente menos quer, né? A gente quer mais reciclar, ou ele vai ser reciclado e ser valorizado para voltar para a indústria. Sim. E aí, nesse caso, para esse nicho de mercado, o que define alta performance de uma equipe? Assim, quais são, eu acho que antes até, quais são os KPIs que você analisa, assim, os indicadores? Olha, são muitos. Hoje a gente está tentando dar uma enxugada, mas são 37, se eu não me engano, indicadores estratégicos. Todo mês eles são analisados. Ele faz acompanhamento. Todo mês eles são analisados, igual a Bia falou. Se não atingiu meta, tem que colocar lá um plano de ação. Se ficou 2 meses sem atingir, tem que fazer análise de causa e assim por diante. Essa é a rotininha de acompanhamento. Mas, por exemplo, um que é muito relevante, né, é o orçamento, é o realizado sobre planejado, né? Se a gente está conseguindo ficar dentro do orçado, cada setor mede o seu e tem um consolidado da empresa. Tem também lucro, tem produtividade do setor de operação, principalmente, e, enfim, indicadores de segurança, indicadores de RH, e a gente tem 37 estratégicos que vão desdobrando até o operacional, que a gente chama. Então, no Grupo Coutinho, que é o grupo do Extra Bom Supermercado, né, Extra Bom, Extra Plus e Atacado Vem, então lá é bem similar, a gente também utiliza a matriz SWOT para fazer ao planejamento estratégico. Para leigos que estão assistindo, o que é matriz SWOT? Eu também falei KPI, não expliquei, gente, se quiserem. É uma sigla em inglês que significa o que ela já até citou, forças e fraquezas, oportunidades e ameaças. Então, você analisa os seus potenciais internos, né, suas forças e suas fraquezas, olha para dentro, como também você olha para fora e vê as oportunidades e ameaças do mercado. E aí isso é construído em conjunto com os gestores da empresa. E aí a gente vai discutir sobre isso e isso depois ele traz os objetivos estratégicos e aí com esses objetivos estratégicos a gente define quais vão ser os indicadores que mais se aproximam, né, ao atingimento desses objetivos, certo? Aí os indicadores eles podem ser numéricos ou indicadores mesmo de como se fossem projetos ou planos de ação. Então a gente tem um objetivo de até o final do ano executar esse plano. Né? Então, a gente acompanha esses indicadores, que é o nosso norte no nosso planejamento estratégico. Como também ela comentou que é o orçamento, que aí o orçamento é o financeiro mesmo. É tudo que foi vendido, tudo que a gente gastou e quanto que está sobrando. Então, uma empresa vive de caixa, né? Então, a gente tem lá o nosso planejamento estratégico, onde a gente quer chegar, e aqui o quanto que a gente vai conseguir de recurso financeiro para a gente chegar lá no nosso objetivo estratégico. Então, o funcionamento é bem parecido, né, das duas empresas. Mas uma coisa que eu acho legal vocês contarem também é que, por exemplo, na outra parte, como gestão de pessoas, também existem indicadores. Essas áreas que, em tese, são mais humanas, né, e não tão
operacional e tático, elas também fazem parte, tipo, para esse planejamento todo funcionar. Então, gostaria que vocês falassem um pouquinho de que vocês acham desses outros indicadores. Tá, legal. Então, a gente até usa uma metodologia para definir os objetivos estratégicos, que é o BSC. É uma sigla que significa Balance Scorecard, que é um painel balanceado de indicadores, para justamente a gente não desbalancear, ficar só no financeiro. Então, ele é como se a gente olhasse a empresa em 4 dimensões. A dimensão de pessoas, que é a base, né, que dá base para tudo crescer. Por isso que o nome é aprendizado e crescimento. É o nome da dimensão, da perspectiva, né, que a gente chama no BSC. Sim. Tem a perspectiva de processos internos, né, que as pessoas sustentam processos internos. A perspectiva de mercado e clientes e a perspectiva financeira e de acionistas. Então, para todas essas perspectivas, a empresa precisa definir objetivos. E esses objetivos vão dar origem aos indicadores. Então, por exemplo, lá em pessoas, né, no aprendizado e crescimento, a gente determinou que a gente quer medir o desempenho das pessoas. Então, todo semestre, a gente faz uma avaliação de desempenho. Isso dá origem a um indicador que é de gestão de pessoas. Né? E assim, a gente vai subindo também para as outras perspectivas. A gente, assim, tem uma referência de empresas, né, média, grandes empresas, mas, assim, eu acho que o bacana é que isso também pode ser analisado desde pequenas empresas. Era isso que eu ia perguntar. Então, como a gente aplica... sabe quando você escuta o raciocínio da pessoa, né? e vê que começa a aplicar na cabeça, no seu negócio? Mas o meu negócio não é tão grande, gente. Funciona, assim, tem muita coisa que eu aplico. Eu também analiso KPIs, eu também olho o orçamento. Então, basicamente... Explica o que é o KPI. São os indicadores, basicamente, né? São os dados que a gente analisa. Por isso que é muito importante coletar dados, porque todo esse trabalho, ele só é possível porque você tem um ponto de partida para analisar. Acho que um dos grandes gargalos do empreendedor, principalmente quando ele ainda não começou a fazer análise de resultados do próprio negócio para ver se de fato o negócio dele está crescendo e está dando lucro, é não coletar os dados. Porque como ele não faz a análise, ele não entende o quanto é importante coletar os dados. Eu mesma empreendo tem 8 anos e nos 4 primeiros anos empreendendo, eu não registrava nada. Mal eu registrava as clientes que passavam pelo negócio. Então, assim, os fornecedores, a quantidade de conversão, quantas pessoas têm que entrar no meu estabelecimento para que eu faça uma venda, qual é o ticket médio dos meus consumidores, né? Independente do nicho de mercado. Então, assim, eu acho até interessante a gente ter um paralelo de negócios de nichos tão diferentes, porque a gente vê que, na base estrutural, negócios funcionam dentro de métricas. É exato, por mais que envolva pessoas e condições externas, que a gente vai conversar também sobre isso, né? A gente tem como entender para onde está caminhando através dessa análise de dados. Mas é muito interessante fazer isso quando você tem muitos dados. Às vezes é até mais, quando o negócio é maduro, tem muito tempo, é até mais fácil não fácil, mas você tem parâmetro, você tem histórico para fazer comparativos e projeções. Eu acho que esse histórico é muito importante. Porque aí eu vou entrar no parâmetro, tipo, da Molat, porque eu também eu empreendo há 6 anos. Só que há 3 eu abri a loja. Só que eu abri a loja no meio da pandemia. 4 meses antes. Ou seja... comparativo O que eu tinha planejado antes era num cenário, entrou em outro, e agora a gente tá, tipo, caminhando pra outro. Então, ou seja, não tem histórico, não tem... Como que eu comparo, tipo, hoje com quando eu abri há 3 anos, que foi no auge da pandemia? Tipo, não dá. Mas antes de pegar o recorte para situações imprevistas, como que uma pessoa que tem um negócio que não é do porte, né, do Grupo Coutinho, da marca ambiental, consegue aplicar esse planejamento estratégico, essa forma de enxergar e analisar o negócio a um negócio menor, de médio porte, como você estava falando? Sim. Existe uma frase que é: quem não mede não controla, quem não controla não gerencia. Então, não adianta. Se você não mede, você não tem uma referência.
E assim, eu entendo que para as pequenas empresas, o primeiro passo é você medir o quanto a empresa ganha. Porque assim, parece simples, mas não é, né? Às vezes a empresa até vai crescendo e vai ganhando um porte, e no final das contas você pergunta quanto ganha, eu não tenho uma estrutura básica ali de DRE, não sabe. Então, mistura com, acaba tendo despesa pessoais, né, coloca lá para bater IR, enfim, mistura despesa pessoal com despesa da empresa e no final das contas não sabe quanto que ganha. Então, eu acho que o primeiro passo é por aí, é pelo financeiro. Ou seja, a primeira dica para os pequenos negócios, separe o dinheiro, o que é da empresa e o que é o seu prolabore, sua retirada, enfim, pessoal do profissional. Primeira dica, ficou, né? Esse é o primeiro passo. E aí, depois, quando você vai buscando melhoria, buscando os seus objetivos, você vai desdobrando o seu problema, que a gente fala, você vem naturalmente outras necessidades. Então, por exemplo, eu quero aumentar as minhas vendas, certo? Mas eu não estou conseguindo alcançar. Então, por que eu não estou conseguindo alcançar? O que está acontecendo? Será que é o meu número de clientes? Será que a quantidade de clientes está aumentando ou está diminuindo? Que aí você consegue descobrir o ticket médio. Ou então, será que são os mesmos clientes, né? Se você tiver uma base, você consegue ver quanto que é recorrente, quanto que não é. Então, assim, o primeiro são o resultado financeiro e depois você vai desdobrando isso, detalhando isso em indicadores, né? De acordo com os seus processos, com as suas atividades, de acordo com o que está doendo mais ali no seu calo. Então, acho que essa seria assim, a principal dica para as pequenas empresas. Em relação ao planejamento estratégico, a matriz SWOT é uma ferramenta que ela pode ser utilizada independente do tamanho da empresa. Então, acho que vale a pena dar uma procurada lá no Google, buscar uma consultoria, e aí a pessoa, independente do tamanho da empresa, consegue fazer um planejamento estratégico e conseguir definir ali os seus objetivos estratégicos, os seus OKRs e, por consequência, depois os seus indicadores. Sim. Como que isso funciona para supermercado? Porque, assim, a gente tem base de cliente, os meus todos, eu tenho lá CNPJ, CPF, eu tenho todas as informações da pessoa. Sim. Como que o supermercado analisa os clientes? Porque simplesmente passam por lá, né? Isso, eu tenho uma base de clientes que simplesmente passa por lá e eu tenho aqueles clientes que a gente consegue qualificar eles, que a gente consegue identificar. E aí, com isso, a gente consegue identificar quando esse cliente registra o CPF ou registra num programa de fidelidade. Então, o programa de fidelidade, ele entrega muito mais, né, do que só o benefício para o cliente. Né? Também é uma base importante para a empresa e com essa base de informações, a empresa consegue proporcionar promoções melhores para o cliente. Então, eu consigo direcionar. Eu vejo que a Bianca lá está comprando fralda e pomada, então provavelmente ela tem filho e aí eu consigo direcionar promoções específicas para isso. E aí eu consigo melhorar essa base de dados. Sim. Acabei de entender porque todas as vezes que eu vou no Pets... o desconto que tem pra mim no aplicativo é na ração dos gatos e na areia que eu compro, porque ele já registrou lá. Então, é uma forma que você tem de entender melhor também a mentalidade do seu cliente, dele tirar uma base. A Drogasil é um ótimo exemplo, né? Também, né? A Drogasil, ela faz isso muito bem também. Faz mesmo. Então, sempre tem lá os produtos que você já compra, né? Não é à toa. Mas, assim, eu acho que informação, coletar informação, mas para trazer mais benefício para o cliente. Então, eu vejo tudo isso de forma muito positiva. E vocês atendem mais clientes pessoa física? E também tem pessoa jurídica ou é basicamente pessoa física? Não, eu sou pessoa jurídica, eu compro sempre. Sim, eu já compro também. No Atacado Vem, principalmente, né, que é atacado, a gente tem um público ali mais de CNPJ mesmo, que são mercados, outros revendedores, restaurantes, padarias, enfim. O atacado principalmente é CNPJ, assim como a gente tem o e-commerce, né? O e-commerce do Extrabom, sem modéstia à parte, é um dos melhores, né, do estado. Então, eu sou cliente fiel. Então, você faz a compra lá no supermercado e chega na sua casa,
a partir de certo valor você não paga nada, já chega tudo embaladinho lá na caixa. Então, assim, é um ótimo serviço que a gente apresenta, assim. Ai, e eu, como mãe, então, dinamismo já vou entrar. na licença é ótimo. O e-commerce tá me salvando. Sabe o que é ótimo o serviço do Extra Bom? Agora eu já vou puxar. É a você fazer a compra, você finalizar a compra e fazer o pagamento. É o self-checkout. Exatamente, tipo, e não era em todos que tinham. Não. E foi uma inovação que o Extra Bom trouxe. E eu achei sensacional, porque se tá lá e eu tô com pouca coisa, eu vou rapidinho. Eu amo. E vou e acabou. Acabou. Vou puxar o gancho da inovação também, que tem a ver aqui com a nossa colega, porque a gente tem, além do orçamento, além do planejamento estratégico, é importante a gente não só olhar nas nossas metas, mas também a inovação de onde a gente quer chegar. Então, eu tenho uma outra célula parceira minha, que é de melhoria e inovação, e que a gente olha exatamente isso. Então, o que o mercado está apresentando agora de melhor e o que a gente pode trazer aqui para a nossa realidade que é viável aqui no momento. Então, o self-checkout é tanto o e-commerce como o self-checkout são ótimos exemplos aí, né, de inovação. Então, a gente sempre tem que estar olhando também o que está acontecendo. Bia, eu já vou te falar que quando eu tava na faculdade, então já tem pelo menos uns 7 anos que eu via a questão, quando começou a falar essa questão de inovação nos mercados, eu tive um professor de gestão de produção que ele mostrou que é o que já vai ser um pouco que a gente já tá vivendo nesse futuro, mas que ao invés de você passar, né, o código de barras no self-checkout, o próprio leitor vai estar dentro do carrinho. Ele já conta antes. Ele já conta antes. Então, ou seja, quando você passar pelo detector lá, enfim, Sim. ele já vai saber tudo que você tem no carrinho. Tem supermercados assim. Pois cara, olha que legal isso. Vida. Tipo, as coisas vão acontecendo e a gente, tipo, tá assim, meu Deus, tem uma coisa nova. Assim, ai, meu Deus, e é tipo, vamos falar, é maravilhoso, né? Essas facilita muito a nossa vida. E isso ajuda também na questão de custos, né? Toda inovação, lógico que ela tem um valor inicial de investimento, mas elas não são feitas só pra gente achar legal. Elas são feitas também porque isso auxilia nas informações e na questão de custos, operação, praticidade para o cliente final, Perfeito, né? Satisfação. Então, eu acredito que na marca isso seja algo constante, né? Porque vocês lidam com resíduo. E o resíduo é um problema enorme no mundo. A gente há anos, né? Vamos combinar, daqui né? pra frente a tendência é ser só maior o problema. Então, a forma de lidar com o resíduo, ela vai precisar ser otimizada cada vez mais rápido. Porque a gente precisa compactar isso ou tentar se livrar dele nesse planeta aqui mesmo, porque não tem outro, no caso, pra gente estar jogando. Colocando. Daqui a pouco não tem mais condição. A gente tem já ilha de lixo, né, no mar, e é um problema enorme. Então, vocês também que têm uma função social muito importante, porque eu acredito que a parte dos clientes da marca são setor público ou não? Como funciona essa parte da clientela? Porque a gente, né, conversou sobre a clientela para o Grupo Coutinho, e a clientela para a marca ambiental é diferente. É bem diferente. Realmente é um serviço de utilidade pública. Até durante a pandemia, a gente estava lá tendo que operar porque realmente não tem como sobreviver sem. A marca tinha uma meta que era assim, a gente ter 50% dos nossos contratos do setor público e 50% do privado. Antigamente era assim, muito mais, era 70%. Só que a gente vê que acaba que a gente deixa, inclusive, de inovar quando a gente não atende um setor privado. O setor privado, ele traz muita necessidade de inovação. A indústria, né, em geral, hoje a gente tem grandes clientes industriais, Arcelor, Vale, que precisam o tempo todo, estão gerando resíduos nos seus processos e precisam que a gente dê soluções. Então, hoje, inclusive, um valor forte é a inovação, porque resíduos que a gente nunca tratou, nunca recebeu, a gente está recebendo, então a gente tem que estudar, pesquisar e achar uma solução para dar para aquele resíduo. Por exemplo, a gente já usou resíduo que vem de setor industrial, a gente usou para o próprio aterramento, para as camadas entre o lixo, né, o depositado, o resíduo depositado, a gente faz camadas entre eles para dar uma sustentação no solo, e a gente usou o resíduo industrial para fazer essas camadas.
Então, usamos o resíduo internamente até e demos uma solução sustentável para ele. Então, realmente, a gente tem esses 2 modelos de cliente, normalmente são empresas mesmo, a gente não atende diretamente as pessoas, né, o CPF, mas a gente atende através das prefeituras, o resíduo urbano, né, que a gente chama, e tem essa diferenciação. Quanto mais privado atualmente para a marca, melhor. Mais cliente do setor privado. Até porque acaba incentivando esse processo, né? Isso. E aí eu vou entrar um pouquinho mais na inovação, porque eu sei que ela está diretamente ligada à questão da alta performance e à produtividade, aonde se busca melhorias de processo. Onde vocês costumam, de qual fonte bebem esses tipos de... A gente já pegar as dicas. Nosso negócio também, porque assim, inovação é algo que eu sempre tento trazer no meu modelo de negócio também. Eu tenho um espaço é um co-space, né? É um espaço de coworking, eventos. E aí, assim, desde o princípio eu já coloquei, por exemplo, biometrias nas portas, abertura de portas de forma digital. Então, assim, eu estava viajando, estava em outro país e abria e atendia. Então, assim, isso faz com que a equipe possa ser mais enxuta e automaticamente focar em coisas que são menos operacionais, que tomam mais tempo não produtivo de entrega, né? Então, a gente acaba focando naquilo que precisa para o negócio evoluir e não naquilo que é meramente corriqueiro e que não traria grandes resultados. Então, onde vocês buscam esse tipo de inovação, que são outro patamar de inovação? É muito legal, porque a gente tá num período parecido também, o Grupo Coutinho com a marca, porque essa colega dela que trabalha com inovação, também a gente troca muito. Uma prática muito forte na inovação é o benchmarking. Mesmo que não seja do mesmo setores, né? Da gente olhar as boas práticas de mercado. Benchmark para leigos. Benchmark para leigos. É basicamente você conversar com uma pessoa de outra empresa e ver boas práticas, melhores práticas que essas empresas estão tendo. São referências, né? Isso, referências externas. Fala, nossa, fulano tá fazendo uma coisa muito legal. Isso aí. Que às vezes que até dá pra eu importar pro meu nicho, talvez. Isso aí. E no Instagram você consegue achar, ou numa conversa. A melhor forma para mim é o bate-papo, é a visita, né? Quando as empresas abrem. E cada vez mais as empresas têm sido mais abertas para esse tipo de visita. Eu acho que a gente entrou numa nova era da colaboração, sabe? Acho que a gente demorou muito para chegar, até no seu negócio, de ser um call space, sabe? Sim. Eu acho que isso vai para tudo. O papo de quinta tá aí para isso, né? Tipo, aí. O que é o papo? O que a gente tá trocando? A gente tá trocando justamente isso. Ideias, a gente tá trocando experiências, a gente tá trocando negócios. Isso. E é pra isso também que o papo tá aqui. Então, isso é super importante. Não só pelas empresas, mas assim, pra nossa vida, né? Vamos combinar. Associativismo e networking é tudo. É entregar, né? Mesmo sem saber o que você vai ter de troca. É trocar ideia e com isso as coisas vão acontecendo naturalmente, né? A gente vai trocando experiências. E eu acho legal que você pode também tanto olhar o mercado, o que eles estão fazendo de melhor, como também, eu sei que a marca também tem, o Grupo Coutinho tem, um canal de ideias interno. Então, tem muitas coisas que podem melhorar, pequenas inovações que funcionários enxergam, mas às vezes não têm oportunidade de falar e compartilhar isso. Então, a gente tem um canal exatamente para facilitar e a gente vê as oportunidades de melhoria dentro da empresa, né? E sempre aparecem coisas bacanas, né? Porque aparecem diversas inovações. É importante, assim, a inovação não pela inovação, né? Isso tem que gerar algum retorno ou gerar uma melhor experiência para o cliente, ou melhor experiência para o funcionário, né? Então, aí a gente tem esse canal, a gente vai fazendo avaliação, ver se é viável e a gente implementa as ideias. Então, é uma outra fonte também de melhoria. Que é muito legal. Enxergar também, talvez, as lacunas do que está sendo feito, mas mesmo assim, a falta, né, as dores... A equipe às vezes sente muito, consegue enxergar muito, ouve muito do público final também, né? As coisas que dá para você ir aplicando, e aí nisso você vai fazendo os processos de melhoria contínua, que é muito legal e bem divertido. Eu acho que uma das partes mais divertidas de um negócio é justamente você trazendo novidades de melhoria contínua, assim, e enxergando essa evolução acontecer é incrível, né? Principalmente quando você tem... muitas frentes, muitas oportunidades para fazer isso. Né? Negócios grandes são interessantes por isso, porque você tem dentro de um mesmo negócio, de uma mesma empresa, vários pilares de funcionamento, né? A marca tem vários serviços, o Grupo Coutinho tem vários tipos de serviços diferentes, então você consegue aplicar uma coisa aqui, testar ali, isso deve ser
Incrível. O que eu acho mais legal, eu no estágio, quando eu fiz estágio em São Paulo, eu pude ficar nessa área de planejamento de estratégia de projetos, né, que andam muito ligados. E aí tinha essas reuniões mensais, né, com os gestores para analisar os indicadores. E é realmente incrível quando você vai vendo a evolução durante o ano. E aí, lá tinha as bolinhas, né? Porque aí o mapa estratégico tinha, que todos os gestores tinham acesso. E aí, para cada indicador, ou enfim, a meta, enfim, tinha as bolinhas para você saber como que você tava. Aí você clicava lá, você conseguia ver se tinha um projeto junto ou não, ou essas melhorias e tudo mais. Mas assim, era legal de ver aquele painel e você fala assim, caraca, olha como que a empresa tá indo. E aí você vê no final e vai rolando essa discussão e tipo, como que a gente vai... E outra coisa, o planejamento estratégico, ele precisa ser para a empresa inteira, né? Então, as empresas, os setores precisam se conversar. Então, não importa se você tá no operacional, ou na gestão de pessoas, ou na inovação, ou em qualquer outro. Ali naquele planejamento é para todo mundo, né? Então, mesmo você como colaboradora, que você também vai estar participando dessa melhoria para você como colaborador, mas também a sua parte no seu trabalho efetivo, assim. Eu acho isso incrível, incrível. E o planejamento, ele é feito para o que vai acontecer, né? Depois tem um retorno do que foi o executado, esse planejamento é revisitado durante o ano, porque existem as situações imprevistas, né? Que é aquilo que a gente estava tipo, pandemia. Existem situações imprevistas como que lida? Absurdas, e existem as situações imprevistas também do próprio mês, igual você falou, de repente a equipe não chegou na meta. E aí, como funciona essa parte depois de planejar? Porque planejar é olhar para frente. E aí, durante o ano, como é que isso é revisitado? Sim. O planejamento estratégico, a gente define ele anualmente, né? Então, a gente tem já um plano para o ano, a gente tem uma visão a ser alcançada daqui a 5 anos também. Então, a gente tem ali descrito, né, realmente o que vai ser executado daqui a 5 anos. Só que daqui a 5 anos as coisas, né, mudam bastante. Então, todo ano a gente vê esses pontos, esses objetivos que estavam determinados, e aí a gente detalha nesses indicadores, e aí a gente vai acompanhando. Então, o planejamento estratégico, a princípio, ele não é para ser mudado durante o ano, porque eu tenho uma referência, um norte ali, que foi construído, né, que em conjunto, então eu não mudo ao longo do ano. Claro que se tiver alguma coisa muito... como a pandemia, né, eu posso revisitar uma meta ou outra ali que foi definida. Agora, um orçamento de vendas, por exemplo, a gente olha todo mês, né, porque é uma coisa muito dinâmica. Antes da pandemia, até é curioso, a gente definia trimestralmente. Aí depois da pandemia, as coisas se tornaram mais dinâmicas, até hoje a gente está fazendo mensal. Então, O bom é que mesmo no planejamento estratégico que vocês criam, vocês conseguem mudar, né? Vocês conseguem adaptar as coisas. Sim. E assim, foi incrível como as coisas se tornaram adaptáveis durante a pandemia, como o time entregou, assim, realmente se tornou, se mostrou, assim, como é que a gente consegue se adaptar tão facilmente, assim, durante a pandemia. Tão facilmente não, fácil não é a palavra. Mas, assim, como a gente conseguiu se adaptar e entregar para o cliente o que ele precisava ali durante a pandemia. Então, esse é o padrão, né? Normalmente, o planejamento estratégico, né? Mensal, as metas, planejamento estratégico é anual, as metas são revisadas mensalmente. Mas pode acontecer algo como a pandemia, por exemplo, que muda um pouco esse plano e a gente tem que se adaptar. E fazer isso. uns ajustes. Isso aí. A gente também, na verdade, agora vai ser para os próximos 3 anos o planejamento. A gente acompanha, aí os indicadores são definidos. Tem indicador que é uma medição no ano, tem um indicador que a medição é mensal. Então, a gente acompanha conforme a frequência que vai ser definida. E no meio do ano a gente faz uma espécie de revisão. Eu não sei se vocês têm esse processo. A gente dá uma revisitada no que deu origem aos indicadores. Porque mensalmente a gente só olha o indicador. A gente não olha o que está por trás dele, né? Que são os objetivos estratégicos, o BSC, né? Toda aquela construção. Então, na metade do ano, a gente faz uma revisão para justamente fazer esses ajustes. A meta está adequada,
a frequência de medição precisa ser alterada, e vai fazendo esses ajustes, incluir um novo indicador ou tirar algum indicador, a gente tem essa possibilidade no meio do ano. Mas se acontecer uma pandemia, por exemplo, que é uma coisa muito grandiosa, acredito que a gente pode também, eu não passei por isso, porque eu cheguei quando a pandemia já estava acontecendo, na marca ambiental, mas onde eu trabalhava antes, teve um comitê de crise. E esse comitê de crise, ele definia algumas diretrizes que iam mudar o que já estava estabelecido mesmo. Mudar alguma prática, uma política de gestão, de RH, enfim, e aí são feitas essas adaptações. E isso é muito interessante, mas eu fiquei com um ponto aqui, que você citou agora. As métricas são maravilhosas, o planejamento é maravilhoso, olhar número é maravilhoso, ainda mais quando você vê... Tá organizada, né? Tudo organizado, quando você vê o gráficozinho assim, ó, só tá ladeira tudo acima. nice. É lindo. Só que tudo isso envolve pessoas, né? E alta performance dos dados, ela só acontece quando você tem alta performance de time, de pessoas. Então, hoje é aquela hora eu te perguntei as 300 pessoas, o Grupo Coutinho também deve ter aí os seus... 5 mil. Apenas. Bem Brasil. Tranquilo, fazer todo mundo ficar animado. E aí que está o ponto. É desafiador, porque quando a gente olha os números frios, vamos dizer assim, você tem a base do histórico, você vai colocar metas para crescimento, maravilhoso, só que tudo isso envolve as pessoas. E aí, num momento de pandemia, por exemplo, acredito que a equipe ficou super abalada, teve muitos negócios que precisaram mandar parte da equipe demitir, né, mandar embora. Não, mas, por exemplo, o Grupo Coutinho, que foi uma coisa essencial. Não fechou. Os 2 serviços eram essenciais. Exatamente, né? Porque era a coleta de resíduos e alimentação. Maravilhoso. Né? Maravilhoso. Como Os serviços são continua? essenciais. Mas o ponto que eu queria pegar especificamente é esse das pessoas. Como que, assim, em momentos difíceis, ou até em momentos não difíceis, mas em metas mais ousadas, né? No momento difícil, você precisa manter a equipe motivada para continuar entregando. No momento não difícil, você precisa manter o time motivado para continuar crescendo. Então, você sempre precisa manter o time em alta performance. E aí, como faz isso com tanta gente? Sim. Pessoas é o principal pilar, né? Então, da empresa. Fala assim, uma empresa é feita de pessoas e processos. Então, é realmente muito importante. Quando a gente fala do planejamento estratégico, que a gente mede os indicadores, tem também os indicadores lá de pessoas, né? É claro que a gente tenta mensurar isso da melhor forma possível. Mas eu tenho lá o turnover, que é quantas pessoas saem. Eu tenho uma pesquisa de clima para saber se elas são satisfeitas ou não. Eu tenho uma NPS, porque eu tenho uma referência ali se elas estão satisfeitas ou elas não estão. Então, aí, com base nessa pesquisa, a gente tem ainda algumas outras entregas que a gente vai trabalhando para melhorar essa satisfação do pessoal. E é claro que existe um plano também, um plano de treinamento, plano que envolve toda a parte da RH para melhorar esse nível de satisfação das pessoas. Então, quando a gente fala de números, a gente também está falando de números relacionados a pessoas. Então, esse é um ponto realmente extremamente importante que você falou, que a gente tem que levar em consideração no nosso planejamento estratégico, sim. E a gente, né, tá lá no patrimônio humano, lá no pilar de pessoas. Isso aí. A gente tem também uma prática que chama SCORE, que é assim, a gente tem lá, todos os setores têm seus indicadores. Se um setor está alcançando a meta, as pessoas, elas são remuneradas por conta disso. Então, é o que a gente chama, é uma participação de resultados, né? Que está com base nos indicadores que elas estão alcançando, não. Então, isso ajuda bastante também a gente motivar as pessoas a quererem atingir as metas. E aí, a cada semestre, né, que é esse momento da revisão estratégica, a gente avalia qual o percentual de metas atingidas e faz uma remuneração proporcional ao atingimento das metas. Sim, então, ou seja, tem estratégias para que você consiga motivar essa manter, equipe também, né? E essas estratégias, elas são analisadas de mês a mês, ou no meio do mês já tem uma análise assim de, a meta não tá chegando, a gente não tá conseguindo entregar, vamos buscar soluções aqui, trazer uma pesquisa de clima, trazer uma consultoria de fora, um treinamento diferente, vamos tirar esse pessoal de casa um pouco. Eu vejo isso muito no Makers, tem empresas imensas que fazem
pequenos grupos focais, assim. Pega só o pessoal da gestão, de time, e leva pra lá pra viver uma experiência diferente, pra eu dar aquele respiro, assim, dia 10. Já olho e falo, até o dia 10 não entregou o que... Pra dar aquele up, né, na equipe, pra claro. realizar. É importante, porque às vezes no dia a dia vai se perdendo, né? Parte da cultura da empresa. Então, é importante também você depositar atenção para que as pessoas continuem fazendo essa máquina movimentar, né? Sim, a gente tem reuniões já específicas, né, de rotina, que a gente olha para o que não está atingindo, né, e aí define os planos de ação, que aí pode incluir, é um mundo de possibilidades. Você pode... Tá bom, a gente tem um problema aqui, a gente não está alcançando aquilo que a gente planejou inicialmente do ano. Então, o que a gente vai fazer? Então, os gestores, juntos com as suas equipes, eles propõem essas melhorias. Então, beleza, então eu vou fazer, esse é meu plano para voltar para essa rota que estava determinada. Então, aí a gente tem o plano também de remuneração variável, que é uma forma da gente... que todos tenham, né, esse espírito de dono. Então, né, a gente está em busca do resultado e a gente vai partilhar, né, e todo mundo fica motivado com isso. No qual todo mundo tem os seus indicadores. Então, eu tenho, de acordo com os cargos, né? Então, eu tenho o embalador lá, o embalador, ele tem os seus indicadores. E aí, ele sabe quais vão ser aqueles indicadores, e ali ele vai acompanhando. Então, assim, o quanto que ele está gastando de sacola plástica, por exemplo. Então, ele vai se motivando a melhorar cada dia, e tem também a parte do acompanhamento, né? Então, tem indicadores que são mensurados diariamente, outros são mensalmente. Aí varia, porque tem certas coisas que não tem como, né, você mensurar diariamente, mas... Essas coisas essas informações, como venda ali, que é muito latente, eles acompanham diariamente. E tem também o venda premiada, que aí eles tocam sino lá na loja, eles comemoram quando atingem a meta de venda, né? Então tem tudo isso. Eu já tô curiosa com uma coisa. Qual que é o maior desafio de vocês? Nesse trabalho. Exatamente, porque pelo visto é uma equipe grande. Não? Aqui, ó. Sim? Não? Não, é bem pequena. Também. Mas eu acho que o principal é a gente preparar os líderes, né, principalmente, a como eles podem fazer essa gestão. Então, a gente só direciona, né? Direciona, treina, mas são os líderes. Não, mas são os líderes. A gente lidera os líderes. A gente... Pelo menos a cabeça dele. O importante é que eles se sintam responsáveis. Sim. Então, por exemplo, eu tenho lá todas as minhas despesas de manutenção, energia elétrica, segurança. Cada linha de despesas dessa tem um responsável, tem um gestor. Sim. Então, todo mês a gente traz lá 4 linhas que tiveram desvio, e vão vir esses 4 gestores e vão trazer, olha, meu resultado foi esse, eu não atingi por causa disso, e meu plano é esse. Então, a gente usa a metodologia PDCA. Então, adoro. Para leigos. É uma sigla em inglês, que significa planejar, fazer, controlar, né, checar e agir. Então, aí dentro muito. do PDCA ainda vai mais um detalhe ali, né? Um detalhamento. Mas aí pode pesquisar no Google, não vai dar para entrar aqui. Mas fica a dica, PDCA. Já tá aqui no YouTube, vai abrir outra aba. Tem uma galera explicando. Mas o desafio do dia a dia, assim, vocês sentem como liderança feminina, porque, assim, vocês têm os liderados de vocês, e direcionar líderes não é fácil. Não. Nada fácil, até porque nada relacionado a pessoas é fácil. O líder, por sua vez, tem vontades, né? Coisas que ele quer fazer, e você precisa mostrar para ele que o caminho que você está indicando é o mais interessante para os resultados do planejamento desenhado, comum, do objetivo. Né? Na verdade, é tudo construído em conjunto. Sim. É tudo em conjunto. A gente, o nosso apoio é metodológico. Então, assim, a metodologia é o BSC, é o PDCA. Então, com base nessa metodologia,
E a gente constrói junto. Então, eu tenho lá a matriz SWOT que eu comentei. A gente faz as oportunidades, fraquezas, forças e ameaças, define tudo em conjunto e depois cada um deles pontua com uma pontuação lá do que eles entendem que é mais importante e menos importante. E aí a gente junta essa pontuação de todos, né, que estão ali envolvidos, são gestores. E aí, com base nessa pontuação, a gente, olha, o mais pontuado foi essa vai ser a nossa direção. Aí a gente mostra o que foi mais pontuado, tá todo mundo de acordo? Mais alguma coisa a falar? Não, então seguimos em consenso. Entendeu? Nossa, então, parece tranquilo, né, Ju? Não é tranquilo. Do jeito que você está explicando aqui, é só teoria. Não, tá tudo em consenso. Aqui, ó, tá tudo lindo. Vamos, então. Não, e quando o gestor, o CEO, pede para a meta ser aumentada, e aí você tem que levar essa mensagem ali pro gerente, olha, sua meta tá muito frouxa, você tem que aumentar essa meta. Nossa, me colocaram essa missão esse ano, e eu tive que ir em todos os setores falar assim, tá frouxo, precisa arrochar essa meta. Eles acharam que era eu a responsável por aquilo ali, né? E já queriam me esganar. E aí eu tive que fazer todo um trabalho, mostrar histórico, mostrar, olha, tá vendo que você já atingiu essa meta lá atrás? Fazer todo um trabalho possível, de né? convencimento. A gente usa essa máxima. Se você já fez isso uma vez, você consegue fazer de novo. Se não foi uma situação atípica, mas a gente usa isso, né? O nosso benchmark do número. É, isso aí. Sabe? Entre as áreas também, né? Tipo assim, mostrar, ó, o setor tal tá conseguindo alcançar essa meta. Você pode se inspirar, fazer um benchmark interno. Então, tem toda uma argumentação que a gente precisa trabalhar para os setores entenderem também que, assim, tem coisa que não é a gente, tem coisa que é uma demanda e a gente tá ali intermediando, mas no geral mesmo, a gente tem que convencer de cima para baixo, né? A gente tem que, se a liderança não comprar, a alta liderança não comprar, não adianta. Não e via de regra no dia a dia, vocês lidam, pareado? Dentro do negócio, tem mais homens, mesma quantidade de homens e mulheres, ou vocês lidam com muitos homens? Muitos homens, pelo menos na marca ambiental, alta gerência, alta direção é só homem. São 3 diretores, só homem, 4 gerentes, só homem. E hoje eu tô como coordenadora. Entre as coordenadoras, eu acho que tem eu e mais 3. Os outros, todos homens. Aí eu acho que são uns 10. Eu acho que... Quase chegando, hein, marca ambiental, arrasou, eu acho que isso é uma realidade, né? Sim, nas grandes empresas. Estamos subindo aos poucos. É uma questão de histórico, né? E também aqui, ó, não é todo mundo aqui que tem disposição, aqui vamos ficar com o filho e vamos seguir em frente, ou não, eu vou me dedicar mais ao meu filho agora. Então, mais por curiosidade mesmo, nem porque uma questão de... É uma realidade, né, nas empresas, mas eu falo que eu enxergo até de uma maneira natural, né? Igual lá, são 5 diretores, desses diretores, teve a primeira diretora mulher, acho que tem 2 anos, né, que ela se tornou diretora. Então, eu acho que é um caminho natural aí. A gente tá conseguindo. Eu acho que são várias frentes que a gente consegue chegar nesse objetivo comum, né? Que mulheres liderando, né, amiga? É o que você falou, assim, acho que é o histórico, porque nossa geração... Vou me incluir aí, hein? Foi uma das primeiras que, de fato, a gente tinha o empreendedorismo, os cargos de executivo, né, de alta gestão, abertos para nós no mercado. Então, estamos aos poucos chegando e, já tá... Isso aí. Aos poucos vai equilibrando, daqui 15... A gente tá mudando essa cultura, anos, né? A gente já tá mudando. A gente já vai ver isso um pouco mais equilibrado. Eu tenho uma pergunta, pra gente ir encaminhando pro final. Se vocês tiverem que escolher, assim, pontos principais para dizer que uma pessoa é de alta performance, quais seriam os pontos que vocês levantariam? Olha, pra mim, assim, performance você tem que ter uma comparação, né? Eu sou alta performance em relação a quê? Então, acho que, assim, a pessoa que tem clareza, o autoconhecimento muito bom para ter clareza do propósito, está caminhando, né, de acordo com esse propósito, para mim, é uma pessoa que está chegando perto da alta performance, porque você tem que ter uma referência, né? Eu vou ser alta performance não é em relação ao outro, mas sempre em relação ao meu potencial. Então, essa clareza de propósito do autoconhecimento. É difícil, né? Chegar de cara, olhar e falar que a pessoa é alta performance, mas
a qualidade de vida que essa pessoa tem, o autoconhecimento, essa ligação, né, com o propósito, com a espiritualidade. São os pontos que, para mim, indicam que a pessoa ela tem alta performance. Eu acho que do mesmo jeito que um método funciona para a empresa, eu acho que funciona para a vida pessoal. Então, você também tem lá os seus objetivos e você tem a sua priorização daquilo que é o mais importante e aí você define lá as suas metas. Então, eu acho que é isso, é você definir, é ter uma clareza de onde você quer chegar, definir as suas metas e depois também revisitar, se precisar, assim como a empresa, a vida também é dinâmica. Né? Exatamente, e aí você faz esse ajuste de acordo com aquilo que você está buscando de objetivo, porque isso aí depende de cada um, né, então... Às vezes aquela alta performance para você não é o que eu estou buscando, eu entendo de alta performance outra coisa, que é melhorar a estrutura da minha família, né? Não sei, aí vai depender de cada um. Até para um negócio, né, de acordo com os indicadores que cada um analisa, a alta performance do time vai significar uma coisa, para outros vai significar outra coisa. Acho que a melhoria contínua e você permanecer rumo aos seus objetivos já é um bom indicador de alta performance. Eu acho que isso até traz menos ansiedade, né? Porque fala assim, não, calma, eu tô aqui, mas tudo bem, eu sei que eu tô aqui porque é responsabilidade minha, mas eu quero chegar naquele lugar, então isso traz uma calma, né? Calma, tudo bem, eu sei que eu tô aqui e aonde eu quero chegar, então. Nossa, foram sacadas de ouro, né? Essas foram as sacadas. Na teoria tá tudo lindo. Olha, achei sensacional. Bom, a gente tá encaminhando pro final. Primeiro, muitíssimo obrigada por vocês terem vindo. Onde que a gente encontra vocês? Nas redes sociais, pra saber mais. E aí, onde que encontram vocês? Sim, LinkedIn, Bianca Rizzi, no Instagram, Bia Rizzi. Então, esses são os canais. O meu no Instagram é Nayana Nas, de nascimento, Nayana Nas, tudo junto. E no LinkedIn é Nayana com I Moraes. Maravilhoso. E a consultoria? A 2i Consultoria, o Instagram dela é Melhoria e Inovação, tudo junto. Aí, não é o nome da consultoria, mas é Melhoria e Inovação. Muito obrigada por terem vindo. A gente fez um panorama geral de como se estrutura a alta performance, o planejamento estratégico, as entregas de resultado de um negócio de grande porte, e a gente pode importar isso para os nossos negócios. É uma oportunidade incrível e trazer isso um pouco também para a nossa vida, né? Como a Bia indicou, que eu acho que é um caminho saudável. O processo ele precisa ser vivido com clareza e com tranquilidade, porque é bem mais gostoso, assim, né? Para os negócios e para a vida, funciona bem. Vocês podem encontrar no @JulianaSilveira, __. É porque tem uma verificada. Eu não aguento toda vez. Toda vez é porque tem uma verificada, que é a atriz, Floribela, aquela coisa. E aí eu tô embaixo dela, e pra ficar logo embaixo dela, eu precisei recorrer. Eu precisei. E tem @makersco.etc.br. Vocês me encontram no Instagram Flavitia e no Amolete Confeitaria. E o mais importante, papo.b.quinta. Sigam a gente no Instagram. Obrigada, Brasil! Sigam a gente no Instagram, se inscrevam no canal. Curtam, por favor, para que mais pessoas recebam esse conteúdo maravilhoso. Se tiverem dúvidas, deixem nos comentários. Podem deixar também recados carinhosos, porque a gente adora passar pra elas. E Papo de Quinta. Todos os dias, faça a diferença.